Olá, turma! Chegando com mais uma videoaula hoje, 5 de outubro de 2020. Chegando aqui com o Simple Past. Lembrem que na aula passada, que tem um vídeo aí também no canal, eu já expliquei as regras e também um pouco sobre a forma afirmativa. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com estruturas básicas, simples, para que de fato você consiga entender nesse momento de pandemia. E vamos nos direcionar neste primeiro momento aos verbos regulares, tá certo? Vamos ver aí no slide para a gente ver a explicação da forma, ou revisão da forma afirmativa e também explicação da forma negativa e interrogativa. Vamos ver aí? Preste atenção, hein? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, nós temos as formas afirmativa, negativa e interrogativa, que é affirmative, negative e interrogative. Então, na forma afirmativa, se você observar, nós colocamos aí o ed no final, ó, talked, tá vendo? Isso nós já vimos na aula anterior. Daqui a pouquinho eu vou retornar para o quadro para a gente explicar melhor isso aí. Mas veja só, quando a gente vem para a forma negativa e interrogativa, aí já tem um detalhe. Observe que para eu negar, eu vou ter que colocar aquela palavrinha que nós já conhecemos, que é o not. Tá vendo? Ó, o not. Só que como é no passado, nós vamos colocar o did. Tá certo? Então o verbo auxiliar que vai dizer, que vai colocar essa frase ou a palavra no passado é exatamente o did. Tá certo? Então, ó, em vermelho, observem aí, em vermelho, tá dizendo ó, did not ou didn't. Tá certo? Ó, did not ou didn't. Observe que nos exemplos que tem aí na imagem, não aparece o did not, aparece o didn't. Mas eu coloquei aí em vermelho para que você entenda que tanto faz você colocar o did not como o didn't. É a mesma coisa, você vai estar negando do mesmo jeito, tá bom? Então observemos aí o seguinte, na forma negativa, ó, I didn't talk. I didn't talk, tá vendo? E o didn't talk. Ou você pode colocar também I did not talk. You did not talk. Tá vendo? É a mesma coisa, que é o verbo falar, né? Então, eu não falei, você não falou, tá certo? Já quando a gente volta aí para a afirmativa, vejam aí a afirmativa. Quando a gente retorna para a forma afirmativa, você observa o quê? Ó, I talked. Eu falei. Se eu vou negar, eu vou ter que colocar o quê? O did not ou didn't. I didn't talk, tá certo? Então, eu não falei. E aí você segue em todas as pessoas. I, you, he, she, it, you, we e they, tá certo? Tudo não tem complicação nenhuma. E aí, quando a gente vai para a forma interrogativa, é mais fácil ainda, tá certo? Por quê? Porque você só vai colocar o did no início aí, antes da pessoa. Ó, did I talk? Did you talk? Tá vendo? Agora, tem um detalhe. Vamos aqui observar aqui, fazer uma observação interessante. O seguinte, ó. Quando eu estou falando aí da forma afirmativa, o verbo, ele tem aí o ed, tá certo? Ó, I talked. Então, ele está no passado. Quando você vai para a forma negativa e interrogativa, aí o verbo já volta à sua posição normal. Não é talked, e sim talk. Ou talk, tá certo? Lembra da regra que a gente coloca o ed no final? Ó, se o verbo é talk, eu vou colocar o passado, nós vamos colocar o talked, tá certo? Então observe que ele só vai ter o ed quando for a forma afirmativa. Nas formas negativa e interrogativa, não aparece o ed. Por que não aparece o ed? Porque é justamente o verbo auxiliar did que vai estar levando a palavra para ou a frase para o passado, tá certo? Então aí é bem simples, ó. Afirmativa,
I talked. Ó, o verbo no passado. Quando você vem para a negativa, aí você já acrescenta o did not ou didn't e já tira o ed do verbo. Aí vai ficar, ó, I didn't talk ou I did not talk. Você escolhe. Aí quando você vem para a interrogativa, a mesma coisa. O verbo não tem o ed lá no final. Por quê? Porque você também já colocou did ou did. Tá certo? Did. E vai ficar, ó, did I talk? Então, eu falei? Ó, did you talk? Você falou? Tá certo? Ok, turminha? Recapitulando, vamos lá, preste atenção. Afirmativa. I talked. O verbo fica no passado, aí eu coloco o ed. Na negativa. I didn't talk. Ou seja, o verbo volta ao seu estado normal, sem o ed, porque você acrescentou o verbo auxiliar did. E você colocou o not e você negou. Então você está dizendo que eu não falei. Agora, quando você vai para a interrogativa, a mesma coisa. O verbo continua na sua forma normal, sem o ed. Por quê? Porque, mais uma vez, você coloca o verbo auxiliar did. Isso faz com que a frase vá para o passado. Tá certo? Ó, did I talk? Então, eu falei? Né? Did you talk? Você falou? Did he talk? Ele, tá vendo? Então todas as formas são iguais, ó. I, you, he, she, it, you, we e they, tá certo? Ok, turminha? Legal aí, né? Tá certo? Ok? Tudo simples, fácil, sem complicação nenhuma. Então, turma, depois dessa explicação aí, através da imagem, vamos aqui para o quadro para que a gente possa melhorar ainda mais esse entendimento. Vamos lá? Então, ó. Então, o que é que nós temos aqui? Eu coloquei para vocês uma frase, ó. He called you. Ou seja, ele telefonou para você. Ou ele ligou para você. Por que eu sei que ele ligou e não ele liga? Porque, ó, o ed aqui, então o verbo, ele está no passado. Ó, ed, tá certo? Isso aqui é na forma afirmativa, como vocês já viram na lâmina. Agora, quando eu venho para aqui, ó, he did not ou didn't, observe que quando eu coloco o did not ou o didn't, eu já estou negando. Observe que eu não estou mais afirmando, eu já estou negando, porque ó, o note que nós já conhecemos. E o did, por que eu coloquei o did? Porque é justamente o did que vai fazer com que a frase ela fique no passado. Né? Ela fique no passado. E aí o que é que acontece? Quando eu coloco o note, é porque eu estou negando. E vocês já sabem muito bem disso, né? Quando a gente coloca o note, é negando. Então como é que ficou aqui? Ó? He didn't, ou he did not, ou he didn't call you. Ou call you, como vocês queiram falar. Então, ele não ligou, ou ele não telefonou para quem? You, para você. Tá certo? Então, para eu negar, eu só acrescento o did not ou didn't. Pronto, eu já estou negando a frase. Tá certo? Aí eu pego essa aqui também. Ó. Observe, ó, o que é que tem no final? No final eu tenho um ponto de interrogação. Se eu tenho um ponto de interrogação, é porque a frase eu estou o quê? Perguntando, eu estou interrogando, não é verdade? Então, ó, did he call you? Did he call you? Ou seja, ele telefonou para você? Tá certo? Então observe que é a coisa bem simples. Vamos lá, recapitulando aqui rapidinho. Ó, na forma afirmativa, veja aí comigo, ó. O que é que acontece? O verbo ele fica no passado normal, ó. He called you, telefonou para você, ele. Quando eu coloco o did not ou didn't, observe que o verbo ele já perdeu o ed. Observe que quando nós colocamos na forma negativa, como eu já expliquei anteriormente, o verbo ele perde o ed. Por quê? Porque você já acrescentou o did, tá certo? Então aqui, ó, he did not call you, ou didn't, ou he didn't call you, tá certo? Ou seja, você tem aí a forma negativa. Agora, quando eu venho aqui para a forma interrogativa, ó, como vocês podem ver aí, ó, na forma interrogativa, tá vendo? Ó, did he call you?
Observe que quando eu coloco aqui ó, a forma afirmativa para negativa, o que é que acontece? Eu acrescento did. Só que quando eu acrescento did, o verbo também ele volta à sua forma normal, tá certo? Então ele só vai ter o ed quando tiver na forma afirmativa. Quando a gente for para negativa, que colocarmos o did not ou didn't, o verbo ele volta para a sua forma normal. E quando for na interrogativa, que você acrescenta o did no início, também o verbo volta para a sua forma normal, tá certo? Olha aqui os exemplos, ó. Love. Love terminado em E. Então, como é que eu faço o passado? Ó, loved. Observe que eu acrescentei apenas o D, porque como é o ED, ele já tinha o E, então eu só acrescentei o D, ó. Loved, tá certo? Ó, walk. Walk é caminhar, ó. Olha, eu coloquei aqui o ED, já coloquei para o passado, tá certo? Você colocou o ED. A mesma coisa, agora o try. O try ele é terminado em Y, lembrando que todas essas regras já tem lá no vídeo anterior do Simple Past. Você pode estar assistindo e revisando todas, tá bom? Try, antes do Y tem uma consoante. Se tem uma consoante, o que é que eu faço? Eu tiro o Y, ó, a palavra é try. Toda vez que terminar em Y e tiver uma consoante antes do Y, você tira o Y e coloca o I-E-D. Tá vendo, ó? Try, tentar. Tried, você tentou. Tá certo? Agora, quando antes do Y tem uma vogal, o que é que você faz? Você só acrescenta o, ó, só acrescenta o ED ao final. E o verbo já foi para o passado. Tá certo, turminha? E aí, gostaram da explicação? Bem simples, não tem problema nenhum, tranquilo, né? Na forma afirmativa, o verbo tem o ED lá no finalzinho. Já na forma negativa e interrogativa, não tem o ED no verbo, porque já vai ter o verbo auxiliar, o did, que já vai fazer com que a frase ela esteja no passado, tá bom? E agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. Ela será bem simples. Nós vamos colocar apenas aí algumas frases na forma afirmativa para que você coloque nas formas negativa e interrogativa. Vamos ver aí a imagem? Vamos lá? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, eu estou trazendo algumas frases na forma afirmativa. O que é que vocês vão fazer? Somente colocar embaixo, como já estão os nomes aí, ó, negativa e interrogativa, vocês vão reescrever cada frase embaixo nas formas negativa e interrogativa, tá bom? E não esqueçam de enviar para mim. Ok, atividade? Simplesinha, não é verdade? Então, não esqueçam de enviar essa atividade para mim. Quando vocês resolverem, tirem o print e enviem aí pelo WhatsApp, tá certo? Lembrando que este vídeo ele está também no Cigem. Você pode acessar o Cigem ou também esse link que eu estou enviando aí para vocês o vídeo, que vocês vão ter acesso à aula. Vocês podem estar revendo, né, o vídeo para que vocês possam estar de fato assimilando melhor o conhecimento. E podem também entrar em contato comigo a qualquer momento. A hora que vocês acharem interessante, entrarem em contato comigo para tirar qualquer dúvida, eu sempre estarei no WhatsApp. Se eu não responder no momento em que vocês colocaram, mas em breve, em outra oportunidade, em um momento bem próximo, eu estarei respondendo cada um de vocês. Tá certo? Bons estudos! E até a nossa próxima videoaula. Valeu!